Oi gente, tudo bem? Espero que estejam bem essa semana. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração na semana passada e eu senti a necessidade de compartilhar com todos. Como vocês sabem, no ano de 2022 eu perdi parcialmente a minha audição devido a um erro médico. Na época, isso me afetou muito porque eu sempre fui alguém que apreciou bastante a música. Não que eu tivesse um gênero musical favorito, mas eu sempre gostei bastante de instrumental, entende? E na igreja até eu gosto até hoje quando aparece a banda, né? Com violino, flauta transversa, violoncelo. Até mesmo na minha família eu tenho parentes que tocam violino, flauta, tocam piano. Então a música sempre foi bem presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de ouvir música nas viagens de carro, perdão, e quando eu fazia minhas atividades da escola, da faculdade. Porém, isso tudo tinha mudado completamente depois daquilo. E eu não me esqueço até hoje da raiva que eu senti quando eu descobri que as dificuldades que eu tinha para conversar com meus pais, com os médicos, as pessoas no hospital naquela época, não era uma inconveniência chata que eu tava passando naquele momento. A gente primeiro pensou, na verdade, que a minha falta de sono tava me deixando com dificuldade de ouvir. Mas, na verdade, a minha audição, a cada dia que se passava, eu ia perdendo ela cada vez mais. E quando eu descobri isso, né, que a gente descobriu que provavelmente tinha sido erro médico, eu simplesmente tive um sentimento de fúria na hora. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva mesmo. Eu gritei, xinguei todos os médicos, xinguei todo mundo. Até hoje eu carrego essa raiva no meu coração. É algo que eu tenho que trabalhar, admito. Eu tenho que liberar ainda muito perdão sobre tudo que eu passei. Eu ainda tenho raiva de que eu passei no hospital naquela época. E dos médicos, enfermeiros, eu entendo que é algo que eu não devo levar para minha vida. E eu realmente tenho que colocar isso no altar de Deus e entender que Ele não quer que esse sentimento se continue dentro de mim. Algum tempo depois, eu fui internado de novo e naquela internação eu estava fazendo um teste para usar os aparelhos auditivos que hoje eu uso, né? Naquela época não eram esses daqui, deixa eu mostrar aqui, né? Esses são aparelhos auditivos, se eu não me engano, acho que chama intra-auricular, né? Que eles adentram um pouco mais na orelha, não fica só a parte, não fica uma parte aparecendo, sabe? E naquela época eu tava testando alguns aparelhos, se utilizava bateria ou pilha, e testando as configurações. E eu não me esqueço que no momento que eu coloquei os aparelhos no meu ouvido e comecei a conversar com a minha mãe que estava no quarto e a médica, né? Eu lembro bem a sensação e como foi o momento, porque a primeira voz que eu ouvi parecia uma voz robótica, entende? Era uma voz totalmente robotizada e o choque, entende? De uma pessoa que, cara, eu nunca tinha usado um aparelho auditivo. A minha vida toda eu sempre tive uma audição muito boa mesmo. Nunca tive problema para ouvir as coisas. Então, aquele choque que eu tive de ouvir praticamente nada para começar a ouvir mais ou menos e ainda uma voz robótica, entende? Foi um choque muito grande. E eu senti na hora 3 coisas, que foi raiva, tristeza e indignação. A raiva, porque aquilo não era para ter acontecido, não era para ter um problema de audição, nunca tive problema na minha audição, nunca usei fones de ouvido alto demais para estragar minha audição. Tristeza, porque eu pensei que, cara, já era, eu vou ficar surdo e nunca mais vou poder aproveitar as coisas que eu fazia antes. E indignação, porque eu pensava, por que Deus fez isso comigo, entende? Por que Ele deixou isso acontecer comigo depois de tudo que eu passei naquele ano e agora eu ainda vou ter que ser surdo? Então eu perguntar para minha mãe uma coisa que ela infelizmente não tinha como responder e provavelmente ninguém poderia responder isso. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? E a partir de então eu comecei a fazer sessões de fono com a doutora Lara, né? Uma pessoa que foi muito abençoadora na minha vida, me ajudou bastante, até hoje me ajuda, ainda faço isso com ela.
e cada vez mais vou treinando a minha audição para poder conviver melhor com as pessoas, né? E spoiler, não foi nada fácil me adaptar a essa nova realidade. Eu tive que aprender a conviver. Alguém que antes tinha uma audição totalmente normal, saudável, e do nada ter que aprender a conviver num mundo que exclui pessoas com deficiências, seja de todos os tipos de deficiências. E essa é uma coisa que eu tive que aprender, que nosso mundo ele realmente não está preparado para pessoas com deficiências. Não importa quais elas sejam, a nossa realidade não foi feita para isso. Então, muitas vezes, eu sentia exclusão, sabe? Me sentia à parte da sociedade, porque se eu quisesse ver um filme, se não tivesse legenda, eu não conseguiria ver. Eu até hoje não consigo. Então, filme sem legenda no cinema eu não posso ver. Isso me privou de alguns encontros com alguns amigos meus, ou também se eu quisesse sair com um grupo de amigos, era um saco e é ainda bem chato porque eu não entendo nada que está acontecendo, por causa que eu só consigo entender uma pessoa por vez, mais de uma pessoa eu já não consigo entender, é muito difícil, entende? Isso só aumentava mais ainda o meu sentimento de raiva e o sentimento de indignação, porque isso está acontecendo comigo, entende? E até hoje isso é algo que eu venho tratando na minha alma, é algo que ainda é difícil, sabe, gente? Você aceitar, porque é um choque muito grande na minha vida. Até hoje, muitas coisas que eu tento fazer, às vezes não consigo fazer antes, e eu tenho que aprender e conviver com isso. Mas não foi só também coisas ruins que aconteceram com tudo isso. Eu também aprendi outra coisa, que existem pessoas que convivem com esses problemas. A gente às vezes não conhece elas, mas elas estão perto da gente. O Tiago, um irmão da nossa igreja, né, que tem deficiência auditiva, ele tem total diferente da minha. Ele foi um exemplo para mim. Ele tava lá todos os dias na igreja, louvando a Deus, adorando, mesmo com a dificuldade que ele tinha, ele tava lá. E eu ainda tenho a minha audição, mesmo que ainda não seja total, eu ainda tenho ela. E eu pude ver então de primeira mão como Deus pode transformar as dificuldades em um combustível poderoso em nossas vidas. Eu recentemente tive uma experiência muito forte com Deus. O Espírito Santo realmente tocou no meu coração recentemente e me deu essa palavra que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. A história é que eu estava na minha célula semana passada e estava acontecendo um momento de louvor, onde não se tinha uma letra, né, para eu acompanhar. Então que eu comecei a fazer foi que eu pegava meu celular e colocava louvores que eu conheço, e então eu entrava no aplicativo do aparelho, que eu tenho um aplicativo que configura, entende? O som no aparelho, e eu desligava o som externo do meu aparelho, porque o meu aparelho é conectado no meu celular com Bluetooth, entende? E aí eu ouço somente o que estava no meu celular. Então o que acontecia? Eu colocava um louvor e ouvia somente esse louvor. Então eu fechava os olhos e focava na palavra da música, eu focava no louvor, e era um momento assim, muito bom, muito gostoso, só de mim com Deus. E cara, eu cantando as músicas, e eu lembrava de momentos que eu estava no hospital, que Deus mudou a minha vida, me deu forças, e lembrava de momentos que a minha mãe tinha falado que ela entregou minha vida para Deus. E assim, se eu tivesse que morrer ou perder a minha salvação, que eu morresse, entende? E assim foi bem forte isso que ela me falou. Eu lembrei disso, e lembrei quando eu estava internado, todo debilitado, vomitando sangue, ou em que eu tava só o puro osso, né? Momentos entre a vida e a morte que eu passei nesses tempos. Nesses momentos, o que me trazia paz era a música. Eu não conseguia dormir, então eu ficava, eu e minha mãe, cantando. Foi muito forte, sabe, esse tempo. Então eu lembrei de tudo isso. Começou a vir também músicas antigas, também do encontro com Deus que eu tive com meu pai. Experiência também que me veio à mente. Me trouxe também à memória músicas mais da infância, quando eu era bem novinho na igreja, que eu ainda era o Templo Sede, sabe, aquelas músicas do Diante do Trono. Cara, e foi um momento bem impactante, assim,
E então o Espírito Santo falou naquela hora no meu coração a palavra que Deus quer ressignificar a minha surdez. A minha surdez, ela não foi propósito de Deus, nunca foi. Deus não tem propósitos ruins para nossas vidas. Tudo que Deus quer é algo que nós talvez não compreendemos no agora, sabe? E Ele tem um plano para minha vida. Desde que eu nasci, eu creio nisso. Que desde que eu nasci, eu tive um plano. E tudo que aconteceu só me deu cada vez mais forças. Então, as internações que eu passei me deram forças, me trouxeram mais perto dele. Não muito de longe me afastaram da presença de Deus. Na verdade, me deixaram mais forte na presença de Deus. E com mais vontade ainda de buscar a vontade dele sobre mim. E a surdez, algo que eu pensava que, agora que sou surdo, como que eu vou cantar na igreja? Como que eu vou louvar os hinos, as músicas? Não adianta. Deus tá delirando. E Ele quer que eu louve, mas me tira a minha audição. Qual o sentido disso? E nesse momento, então, que eu percebi que a surdez não era um problema, mas na verdade era um jeito de me trazer mais perto ainda dele. Porque as músicas que estão no meu coração, desde que eu era pequeno, são os louvores e os hinos a ele. As músicas da igreja, de domingo, entende? As músicas que eram cantadas na célula, as músicas que eu cantava no hospital, elas ficaram guardadas no meu coração. Eu nunca esqueci nenhuma delas. E eu percebi que, desde que eu perdi a audição, em casa, ou no banho, na hora de dormir, no carro, onde quer que eu esteja, eu cantava louvores a Deus. Não me pediram de parar de cantar. Na verdade, me trouxeram ainda mais perto dele. Eu nunca, na minha vida, estive louvando tanto a Deus como agora, entende? Cara, é muito forte isso, muito forte. Então, assim, mudou muito, sabe? E eu acredito que esse tempo que eu tô passando nessas semanas recentemente me mostraram ainda mais meu propósito no Evangelho, na missão que Jesus passou a nós nessa terra. E é isso que eu queria falar nesse vídeo. E trazendo as escrituras também, em Provérbios 19, de 20 a 21, é dito que ouçam os conselhos e aceite as instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, assim, eu já sonhei com muita coisa na minha vida, entende? Já quis ser muita coisa. Hoje eu não sei com você, falar a verdade. Eu não sei do que vai ser de mim. Até mesmo por questão de doenças, sabe? Eu não sei do que vai ser de mim. Mas uma coisa eu tenho fé. Eu vou continuar falando das minhas experiências com Deus na minha vida. E eu vou continuar a falar a mensagem dele. Porque eu creio que esse é o meu plano. Esse é o meu plano, sabe? Tudo que eu passei aqui é para honra e glória dele. E a minha audição, a minha surdez, foi o gatilho que me fez perceber que eu não preciso de nada para estar na presença dele, entende? Eu não preciso de nada para adorar a Deus. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Essa é a palavra que eu tenho para falar. É algo que Deus tocou no meu coração. Eu não sei como como o Espírito Santo vai falar com você através desse testemunho. Eu realmente não entendo como o Espírito Santo age no coração das pessoas, mas eu senti a necessidade tremenda de falar isso. A minha alma queima por Deus, como nunca queimou antes atualmente. Então eu não conseguia ficar quieto. Eu senti a necessidade de falar e fazer esse vídeo. É isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você acha que alguém pode ser impactado por esse testemunho, peço que compartilhe esse vídeo e Deus abençoe você. Tchau!